agora entramos na última parte do vídeo, na última parte da aula de hoje, que são as fases de projeto. Que vocês já ouviram alguns dos termos nesse vídeo mesmo, enquanto eu fui explicando sobre a proposta de orçamento. Agora vocês vão entender o que é cada uma das fases que eu falei agora há pouco. A primeira delas, então, é o estudo preliminar, que é o primeiro esboço geral do projeto, que aí o cliente vai avaliar a proposta, pode servir também para consulta de viabilidade. Lembram que eu falei no primeiro vídeo, eu acho, sobre a proposta de colocar um shopping num terreno que talvez não caiba, para ver se cabe todas as vagas de estacionamento, se cabe todo o tamanho das lojas, essas coisas assim. Isso são consultas de viabilidade. E ele é feito mais ou menos assim. O estudo preliminar é bem um esboço mesmo. Então, o que a gente tem aqui? São duas perspectivas e duas plantas vistas de cima, no caso plantas de situação, de como seriam as duas propostas. Então aqui eu teria menos andares e um maior recuo frontal, com sem recuo lateral e sem recuo de fundos, e a cobertura 50% do pavimento tipo. E aqui nesse outro, ele é mais fino, então ele tem recuos laterais e recuo frontal, recuo de fundos. O recuo frontal é menor, então ele é mais comprido e mais fino, e tem mais andares. E a cobertura também ocupa 50% do pavimento tipo. São duas propostas que a gente leva para o cliente e vê como é que ele prefere que seja a edificação dele, se for assim ou se for do outro jeito. Aí, a partir disso, vocês vão para a próxima fase, que é o anteprojeto. O que é o anteprojeto? É o executado depois da aceitação do estudo preliminar e a definição do projeto em si. São realizadas modificações e efetuados aperfeiçoamentos a partir da etapa anterior. Outra coisa que acontece no estudo preliminar é que, além dessa organização do espaço, a gente já vai fazendo a questão da disposição dos ambientes, o que vai ficar onde, um pré-dimensionamento. Se a cozinha vai ter 3,5 por 4 ou 3,5 por 5, ou se ela vai ser assim, se vai ser assado, o banheiro, o quarto, tudo isso na etapa do estudo preliminar. Aí no anteprojeto a gente vai passar mais um pente fino, digamos, vai finalizar o projeto arquitetônico, fazer com que ele fique totalmente decidido e vai passar para a parte dos projetos complementares. Hidrossanitário, elétrico, telefônico, de estruturas e outros que podem ser decididos. Por quê? É a partir do anteprojeto, que é mais ou menos isso aqui é uma planta baixa mobiliada, humanizada, uma planta baixa humanizada, que normalmente esse estilo de planta é feito para vender para o cliente mesmo. Então, a gente tem a porta de entrada, tem a cozinha com todos os móveis, já mostra qual é o piso, mostra onde tem janela, onde tem box, mostra a sacada, mostra sala íntima, banheiro, dormitórios, mostra tudo bonitinho, que aí o cliente vai olhar, vai se encantar, se apaixonar e vocês conseguem que ele aprove mais fácil. Quanto mais completo for o que vocês forem mostrar para o cliente, é sempre mais completo e mais real, digamos assim, que ele consiga entender. É mais fácil de vocês conseguirem aprovar com menos alterações. Aqui também tem essas imagens que também são de anteprojetos, que são imagens de perspectivas 3D. Isso aqui vocês vão aprender a fazer ao longo do curso também. Essas imagens são renderizadas, a gente não ensina a renderizar, mas a gente dá dicas de onde vocês conseguem aprender. Depois, então, da fase de anteprojeto,
vem o projeto definitivo ou o executivo. Então, o anteprojeto é o que vocês vão fazer, o projeto legal para aprovação na prefeitura, ó. Porque ele já tem... Eita, votei demais. Ele já tem todas as definições do projeto arquitetônico e os projetos complementares. Com isso, vocês aprovam na prefeitura. Depois, para conseguir executar, vocês fazem o projeto executivo, que aí vai ser a apresentação definitiva da solução do problema. Tem que ser apresentada de forma clara e completa, com desenhos e elementos textuais, memorial descritivo, as especificações, gráficos, tabelas, quanto mais informações, melhores. Por quê? Porque o que a gente precisa pensar quando vai entregar o projeto? Eu não vou estar lá o tempo todo na hora que for executar. Então, para eles executarem tal qual eu pensei, eles não podem ter margem de erro, de dúvida nenhuma. Eles têm que olhar e entender tudo, através dos desenhos e dos textos, os dois se complementam, e eles não podem ter dúvida. Ah, mas será que isso vai ser feito assim ou assado? Será que a colocação do piso começa desse canto ou daquele canto? Nada disso eles podem ter dúvida, porque aí corre o risco de fazer diferente do que vocês tinham pensado. Aqui eu trouxe um exemplo de um projeto executivo. Esse projeto é do TFG de uma amiga minha. TFG é o trabalho final de graduação, é o TCC da arquitetura. Então, a gente tem isso. Semana que vem a gente vai ver com calma a questão de interpretação e leitura de projetos. Mas o que a gente tem? Tem as paredes. Reparem que as paredes têm pintadinhos, que são as achuras, diferentes. Então, quer dizer que essa parede é de um material e essa parede aqui é de outro material. Tem informação de área. Esse quadrado, triângulo e bolinha é a informação do tipo de acabamento, de piso, parede e teto. Além disso, vai uma tabela que diz: o acabamento de piso número 1 é revestimento cerâmico 60 por 60. O acabamento de piso número 2 é piso vinílico da marca tal, do modelo tal. E aí assim vão indo tudo direitinho. Tem as cotas, que são as distâncias, ó. Então, a gente tem... Será que eu consigo aumentar? Consigo. A gente tem, ó, que daqui até aqui, ou seja, a espessura dessa parede é 14 centímetros. Depois, dessa linha de parede até essa aqui, ou seja, o tamanho do ambiente é 3,59. Depois, essa parede aqui, 10 centímetros. E assim sucessivamente. Então, são muitas informações, ó, vocês podem ver que é bem... Eita! Não sei o que eu tô fazendo. Vocês podem ver que é bem completo. Deu? Tudo certo? Tá. Vocês podem ver que é bem completo, bem cheio de informações, justamente para não dar margem de dúvida para nada. Outro exemplo que eu tenho é esse aqui, agora sim, voltou ao tamanho normal, que também é outro tipo de projeto, também é um projeto executivo, mas esse aqui tem uma graficação diferente, mas tem basicamente as mesmas informações. De fases de projeto, era isso. Aí, o que eu adicionei agora... Não, gente, não é isso. Tem o as-built, que eu até falei pra vocês hoje na aula da manhã, na terça-feira. O que é o as-built? Que é o projeto que não deveria existir, mas existe. É o projeto onde são registradas as alterações feitas durante a execução da obra. Que, no caso, principalmente de quando tu for fazer reformas futuras, ele é muito bom. O que acontece? Durante os projetos, normalmente, a gente precisa fazer algumas mudanças ao longo da execução. Não deveria, mas às vezes se faz. E aí, no final da obra executada, a gente faz o projeto as-built, que é o como construído. Por que ele é importante? Porque
é importante que o projeto esteja registrado de acordo com, de fato, como ele foi construído, para que quando a gente vai fazer alguma mudança depois, a gente consiga analisar esse projeto e ver quais são as mudanças que podem ser feitas. É claro que todas essas mudanças feitas ao longo da execução, elas têm que ser analisadas e validadas pelo profissional que fez o projeto. Eu não posso, se eu estou executando uma obra que não é projeto meu, eu não posso sair mudando à torta e à direita. Eu tenho sempre que chamar o responsável pelo projeto e dizer, olha, eu acho que a gente está construindo aqui e, sei lá, essa janela acho que está pequena, vai ficar escuro. Tu não acha que talvez a gente possa aumentar um pouquinho? Ou puxá-la mais para o canto? Ou isso, ou aquilo? Tudo isso tem que ser sempre conversado com o responsável pelo projeto. Algumas das... Esse slide ficou bem grande, né? Mas algumas das vantagens dele, por exemplo, quando a gente vai reformar depois, é importante que o proprietário tenha o projeto tal qual ele foi construído, inclusive que sejam feitas, por exemplo, vistas de frente, assim, das paredes, principalmente as que têm encanamento, as que têm tubulação, para a gente saber aonde passa, onde desce os tubos, para não ter perigo, por exemplo, dele colocar um quadro e furar um cano, que acontece, já vi acontecer, ou outras coisas nesse sentido. E aí, quando ele quiser fazer alguma reforma, ele já sabe, por exemplo, não, essa parede eu não posso derrubar, porque essa parede aqui está sustentando alguma coisa. Ou então, não, eu não posso abrir um buraco nessa parede, porque aqui passa o cano do banheiro que desce lá de cima. Então, aqui não vai dar para mexer, tem que mexer em outro lugar. Por isso que é importante que o projeto, o as-built, seja feito tal qual ele foi executado, para ter tudo bem registrado e documentado. Isso é bem importante mesmo. 10 segundos para vocês absorverem esse monte de informações. Aqui, só uma brincadeirinha, que é como o cliente explicou o que ele quer, como o líder do projeto entendeu, já vejam as diferenças, como o analista projetou, como o programador construiu, todo meio caído. Isso aqui, como o consultor de negócios descreveu, então como o corretor de imóveis, né, o vendedor, descreveu, toda uma maravilha. Como foi documentado, sem as-built, sem projeto, sem nada. As funcionalidades instaladas, quase nenhuma. O que foi cobrado do cliente, toda essa grande maravilha. O que foi mantido e o que realmente o cliente queria. Então, assim, isso aqui, claro, é uma piada, mas isso acontece muito, assim, ó, muito mesmo. O cliente quer uma coisa extremamente simples, mas ele não sabe se explicar, então ele explicou uma coisa completamente diferente, e aí quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, vai indo o telefone sem fio e no final não é nada do que o cliente queria. Então, por isso que lá aquela primeira reunião inicial é tão importante, para vocês entenderem bem o que o cliente quer e conseguirem fazer o projeto do jeito que ele quer e com o menor número de alterações possível. E que sempre todas essas informações vão sendo passadas para toda a equipe, para que todo mundo trabalhe junto com a mesma ideia. Agora sim, a parte que eu adicionei do final da aula, depois da nossa conversa da manhã, é um resumo sobre o TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, que é a mesma coisa que a anotação de responsabilidade técnica, que é a mesma coisa que o registro de responsabilidade técnica. Só que cada um responde ao seu conselho da sua profissão, arquiteto, engenheiro e técnico. É um formulário que tem função de contrato entre o proprietário da obra e o responsável técnico profissional. Para que tenha valor legal, é necessário que ele seja registrado no CFT, que é o Conselho... CTF, está escrito errado. É CFT, que é o Conselho Federal de Técnicos. Ficam registrados todos os detalhes da obra, do serviço a ser prestado,
Pode ser projeto, pode ser execução, pode ser laudo técnico, regularização, e vários serviços, vocês viram isso na semana passada. Outra coisa que é importante é que a partir desse documento, o profissional vai comprovando os serviços executados e compõe um acervo técnico, que pode servir como currículo, inclusive para coisas de licitação, participação em concorrências públicas ou privadas, a gente sempre tem que comprovar a experiência. Então, para eu conseguir fazer uma obra no IFE, eu preciso comprovar que eu já fiz obras. Eu não posso querer que a minha primeira obra seja o IFE, eu não vou conseguir. Então, tudo que a gente fizer, a gente vai registrando a partir de termos. Quando eu quiser fazer alguma coisa que eu precise de um acervo técnico, eu já vou ter por causa dos TRTs, fica tudo registrado. O que é importante também? Uma empresa, para realizar essas atividades técnicas, ela tem que estar registrada no CFT. E para isso ela precisa ter um profissional vinculado a ela, que faz parte ou da sociedade ou como empregado, com carteira assinada e recebendo pelo menos o salário mínimo profissional, que é também o CFT que define. Então tudo isso é bem importante que seja registrado. Tanto se vocês quiserem abrir uma empresa e contratar pessoas, ou se vocês quiserem ser contratado por alguma empresa. Vocês têm direitos que vocês têm que cobrar. Finalizando então, quer dizer que o currículo da empresa é o currículo dos seus profissionais. Então, todo o conjunto da empresa, o acervo técnico, vai ser o conjunto de todas as TRTs assinadas pelos profissionais que trabalham nela. Isso tudo não, mas algumas dessas coisas são faladas naqueles 2 primeiros vídeos que tem no Moodle. O que é e o precisa. O terceiro Moodle é como preencher, ele já é um pouco mais comprido e ele é bem isso mesmo, é como preencher um TRT no sistema do CFT. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um termo, eu falo uma porque eu ainda estou do tempo da ART, mas é o termo de responsabilidade técnica e é assim que ele parece. Claro que cada um vai ter os seus dados, então vão ser diferentes, mas basicamente é isso. E é isso, pessoal. Vencemos o conteúdo de hoje, finalmente. Esse conteúdo normalmente é dado em 2 aulas, às vezes, e aí eu consegui dar uma corrida e fazer em vários vídeos curtos. Espero que não seja muito cansativo. Espero que vocês entendam, que vocês gostem. Qualquer dúvida, sabem que podem me procurar. Tem o fórum de dúvidas, tem o fórum da atividade, que foi passada para vocês. E é isso. Não esqueçam também que vocês podem responder dúvidas dos colegas. Vamos trabalhar esse coleguismo, porque é assim que a gente vai para frente. Tá bem, pessoal? Até mais. Bons estudos!